Boa noite, vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está colocado no capítulo 17, Sede Perfeitos. O item número 3, cujo título é O Homem de Bem, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua própria consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se, enfim, fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem a ele. Interessante é que quase sempre, quando a gente conversa uns com os outros, falando das nossas virtudes, dos nossos valores, quase sempre as pessoas se julgam homem de bem. Quase sempre a gente pensa que a gente já tem essa qualificação. Mas quando a gente lê essa mensagem do Evangelho, que vem definir para nós o que é verdadeiramente o homem de bem, a gente fica até muito envergonhado dos nossos próprios atos, da nossa maneira de ser, porque nós vamos perceber que
para homem de bem, nós temos que trabalhar muito ainda, melhorar muito e carecemos de muitas reencarnações para que, enfim, a gente seja considerado um homem de bem. Mas essa mensagem não tem como proposta trazer aqui uma ducha de água fria nos nossos esforços, porque a maioria de nós temos feito, sim, alguns esforços para tentar se melhorar. Mas é para que a gente tome cuidado com as nossas vaidades, com a nossa prepotência, pelo pequeno bem que ainda fazemos, para que a gente considere isso nada mais do que um dever da gente, e não uma qualificação de homem de bem ainda. Então, nós devemos sempre nos pautar na conduta daqueles que foram esses espíritos luminares e que ainda são nas nossas vidas, como Chico Xavier, que nunca admitiu, em toda a sua grandeza espiritual, ele nunca admitiu qualquer título de grandeza que os outros lhe atribuíam. Essa mensagem aqui do Evangelho, ela vem nos fazer recordar o Santo Agostinho. Lá na pergunta 919, letra A, de O Livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho, ele nos recomenda a fazer exame de consciência todos os dias. Ele nos afirma que foi assim que ele conseguiu conhecer a si próprio. E foi assim que ele identificou em si os males que precisavam ser corrigidos. Foi fazendo essa revisão diária do nosso dia. Todos os dias ele fazia. E quando nós vemos essa lição aqui, o Evangelho está nos ensinando que o verdadeiro homem de bem passa em revista o seu dia, todos os dias. Ele procura saber se fez todo o bem que podia, se não prejudicou alguém, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. E o que seria isso, né? Deixar escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. É quando nós vemos uma situação, compreendemos o que precisa ser feito, a gente pode fazer algo e não faz, e vira as costas. Daí nós enquadramos dentro dessa condição de deixar escapar uma ocasião de ser útil, e deixamos escapar voluntariamente. Nós podíamos fazer alguma coisa e não fizemos. Mas essa lição ela é bastante extensa e nós encontramos várias proposições aqui para que a gente compreenda o que é realmente um homem de bem e para que a gente perceba o tamanho da estrada, né, que nós podemos dizer até que é infinita, para que a gente alcance um dia, e alcançaremos, esse título de homem de bem. Olha só uma das proposições. Diz assim que o homem de fé, o homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Olha só. Então, o verdadeiro homem de bem, ele já desenvolveu a fé em Deus, a fé na bondade de Deus, a fé na justiça de Deus, a fé na segurança de que tudo que Deus faz, ou que permita que aconteça em nossas vidas, tem a supervisão dele, e que nunca estamos ao desamparo. E daí a gente pode aproveitar essa proposição para aplicá-la no momento atual. A pandemia, que tem nos causado apreensões,
que tem nos causado tristezas profundas. E muitas pessoas estão sendo levadas ao desespero. Aqueles que estão no caminho aí para ser homem de bem, que lembram-se dessas proposições, de que Deus é todo poder, é todo saber, é todo justiça, e que tudo aquilo que permite que nos aconteça não tem outra finalidade senão a de nos educar, a de nos alavancar o nosso desenvolvimento. É que as pessoas, quase todos nós, né, ainda tememos muito a morte, porque entendemos na morte como o fim de tudo, o que em verdade não é. Nós sabemos que é assim. Todas as doutrinas religiosas ensinam a eternidade do espírito. E nos moldes conforme nós aprendemos com a doutrina espírita a respeito da eternidade da vida, nós devíamos ter mais essa confiança de que se a gente tiver que desencarnar, uma hora vai desencarnar mesmo. Se tiver que ser agora, que seja. Que a gente tenha essa confiança. Que a gente lute para preservar a nossa vida, cuidando de todas as recomendações ao nosso alcance e confie em Deus, que faz por nós sempre o melhor. Mas tem uma outra proposição que nós gostaríamos também de fazer uma ligeira consideração, que é quando diz assim, e aí que está aí no Evangelho, né? E nós colocamos aí, para que todos acompanhem, que diz assim, que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Olha só que proposta extraordinária, a gente respeitar as convicções alheias, mesmo que sejam diferentes das nossas. Mesmo que nós julguemos ultrapassadas as convicções de outros, que a gente viva as nossas convicções sem bater de frente com ninguém, sem desaprovar, sem desacreditar ninguém, e dando aos outros o tempo necessário que eles precisam para amadurecer. E nós, se nos julgamos maduros, quanto tempo nós levamos para desenvolver esse amadurecimento? Outros irmãos nossos tiveram essa paciência, essa tolerância, esperou em nós a fruta amadurecer e não a forçou, um amadurecimento prematuro, forçado. Daí é o que nós devemos fazer aos outros, respeitar todos os pontos de vista, todas as convicções e dar aos outros a liberdade que eles possuem de caminhar pelas suas próprias pernas, de se convencerem pelas suas próprias razões. Essa é uma boa proposta para que a gente caminhe pelos rumos aí de ser um dia considerado um homem de bem. Enfim, meus irmãos, essa lição do Evangelho, ela é composta, além desse parágrafo inicial, de outras 18 propostas complementares que o Evangelho nos ensina o que é o homem de bem. Mas o que mais nos surpreende é o parágrafo final, quando nos é ensinado assim. E nós colocamos aí também para que você acompanhe, né? Diz assim que esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Daí a gente não tem dúvidas, né? É bom que a gente, por melhor que a gente seja, por mais que a gente faça um trabalho bem feito de envolvimento nas tarefas do bem, que a gente nunca se afaste da humildade, da simplicidade e da certeza de que nós estamos a caminho,
muito distante ainda, mas estamos a caminho de ser um dia um homem de bem. Por enquanto, nós estamos tomando consciência de onde que estão os atalhos, para que a gente chegue mais rápido a essa condição de ser um homem de bem. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos muita paz nos nossos corações e, sobretudo, muita confiança na bondade, na justiça e no poder de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possa encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias,
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia.
que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos mais um minuto de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 8 de dezembro de 1995. Mensagem do mais além. No portal da esperança, que se assegura a finança de todo o bem que teceu, a tua conta de paz multiplica cada vez mais, quanto mais der do que é seu. Etelvina. Na memória que te fala, todos nós somos irmãos, conhecemos nossa falha. A cargo de cada um, o trabalho que é seu, cabe a você realizar. Assim como você constrói a sua casa para nela morar, assim também, na produção do dia a dia, você está a construir sua morada no plano espiritual. Por isso, se você gosta de ambiente agradável e belo, de convivências entre amigos, comece hoje a pensar em construir esse recanto, sabendo, portanto, que para ter aqui é preciso primeiro construir daí. É a poupança em correção espiritual para estarmos em dia com a matéria. E a broca vai roendo e a dor vai aumentando,
é perfurando a madeira que a construção vai chegando. Espíritos amigos, uma boa noite a todos, obrigado pela atenção.